Estava um dia chuvoso na casa da Peppa Pig, porém ela e o George não estavam felizes com aquela situação. Porém, assim que o dia ficou ensolarado, imediatamente os dois leitões saíram correndo para brincarem fora de casa e desceram a montanha em alta velocidade. Assim que chegaram lá embaixo, a Peppa diz que adora brincar na lama e começa a pular e sujar sua roupa. Porém, nesse momento a mamãe Pig chega com as botas de barro para que a Peppa não suje seus sapatos. A porquinha até parecia que estava disposta a colaborar com a mamãe Pig, mas de repente ela decidiu calçar seus sapatos de volta. Quando a mamãe Pig iria repreender a porquinha, ela simplesmente começou a pular descontroladamente no barro só para provocar a mamãe. Peppa. What are you gonna do? A mamãe Pig então deu um pau e a coitada só pode chorar de tristeza, mas o George a chamou de sanduíche de presunto e mandou ela se controlar. Porém, a Peppa Pig não gostou nada disso e prometeu que iria acabar com a raça do leitão. Nesse momento ele começou a correr desesperado, mas a Peppa Pig o alcançou rapidamente, logo em seguida ameaçou de jogar ele em uma piscina de água radioativa. Porém, ao invés de fazer isso, ela simplesmente pulou no meio daquele líquido contaminado e começou a pular, igual a uma maluca. Após eles ficarem completamente contaminados, o George chega a falar que não se sentia tão vivo desde que ele pegou fogo. Depois disso, os dois correram de volta para casa, mas o papai Pig não gostou nada quando viu a Peppa e o George completamente imundos, além de terem ficado esverdeados. Porém, estranhamente, os dois leitões começaram a ver o papai Pig como um pedaço gordo de bacon. Infelizmente, eles comeram ele. Enquanto isso, a mamãe Pig estava do lado de fora da casa até que ela escutou a Peppa chamando ela. Porém, assim que se virou, ela se deparou com a cena perturbadora da Peppa Pig segurando a cabeça do próprio pai. Nesse momento, a Peppa começou a se lembrar do pau que a mãe dela deu por causa que ela estava brincando na lama. A mamãe Pig imediatamente entendeu que a situação dela não estava nada boa e imediatamente se virou para correr. Okay. Após eles devorarem a mamãe, o George ainda fala que carne de porco era uma culinária tão divina, porém nesse momento a Peppa se levanta e fica o encarando. Delicious. Após comer o George, a Peppa e todos os restos de sua família, a Peppa Pig ficou muito grande. Porém, o corpo da porquinha não resistiu e acabou explodindo por causa da quantidade de carne que ela comeu. Na próxima história, vamos ver como o amor do George por uma aranha condenou toda a família Pig. O George invocou uma aranha gigante e ela acabou atacando toda a família Pig. Isso tudo começou com o papai Pig trabalhando duro em seus estudos em um quarto que estava cheio de teia de aranha, até que a Peppa, o George e a mamãe Pig foram até lá. A mamãe expressou sua insatisfação com aquela situação, pois aquele quarto estava uma bagunça e além do mais ela odeia aranhas. O papai diz que aquilo não estava tão sujo, mas nesse momento o George diz que ele, além de burro e gordo, também era cego, pois claramente aquele lugar estava um lixo. Porém, o papai insiste em sua opinião e diz que adora teias de aranha, pois elas davam um charme a mais no ambiente, como se fosse uma personalização especial. Porém, a mamãe afirma que odeia aranhas e ela não gostaria de ver um bicho asqueroso como esse por perto. Porém, nesse momento aparece uma aranha bem na frente dela e a coitada grita de desespero. Estranhamente, o George cria um amor platônico pela aranha e imediatamente manda a mamãe Pig se acalmar, pois a aranha era amigável. I don't want it in the house. Porém, nesse momento a aranha simplesmente cai na risada e isso deixa todos da família Pig bastante apreensivos. Já na manhã seguinte, a mamãe Pig diz que iria preparar panquecas para seus leitões tomarem café da manhã, porém quando ela está preparando a massa, a aranha aparece dentro da panela e quase mata a pobre coitada de susto. Novamente, esses porcos miseráveis ficam tirando sarro da cara dela e isso deixa a mamãe cada vez mais irritada. Após todos terminarem o café da manhã e se retirarem, a aranha aparece na frente dela novamente, porém dessa vez a porca já estava farta daquelas gracinhas e bate um inseticida na pobre aranha e logo em seguida chapa a frigideira na pobre coitada. Enquanto isso, a Peppa e o George já estavam brincando de casinha no quarto e percebemos que a Peppa estava organizando um chá com as bonecas. Porém, o George está achando aquilo muito chato e prefere dar uma festa com as bonecas. A Peppa tenta fazer ele parar com aquelas gracinhas, mas como não conseguiu convencê-lo, ela preferiu dar um bicudo no leitão e isso fez ele descer as escadas rolando até a cozinha e ele acabou acertando a lata de lixo e isso revelou o corpo da aranha esmagado que a mamãe Pig tinha matado. Nesse momento, o pobre leitão ficou completamente arrasado, pois ele realmente estava amando aquela aranha. Inconformado, o leitão decide fazer um ritual matando
macabro para trazer sua amada de volta à vida. A few minutes later. Enquanto isso, a Peppa estava brincando no quarto e escuta alguém gritando e decide ir até lá para dar uma olhada. Porém, quando ela chega até o Papai Pig, descobre que o porco já estava morto e completamente coberto de teia de aranha. A porquinha então sai correndo desesperada e encontra o George caído no chão. A pobrezinha fica ainda mais desesperada e começa a chorar, porém nesse momento percebemos que o George na verdade ainda estava vivo. Ele diz que acabou desmaiando depois de fazer um ritual de magia negra, porém nesse momento eles escutam a mamãe Pig gritando desesperada e quando eles olham para cima percebem que ela estava sendo comida pela aranha e só sobrou os ossos da pobre coitada. Help me! Help me! A Peppa Pig sai correndo em desespero, mas acaba ficando presa na teia da aranha. Enquanto isso, a aranha pulou perto do George, mas ele não via ela como uma ameaça, pois ele estava tremendamente apaixonado por aquela aranha maravilhosa. Infelizmente, o George não teve seu amor correspondido e foi devorado pela aranha gigante. Logo em seguida, a criatura foi em direção a Peppa Pig para devorar a porquinha. A única esperança que ela teria seria alcançar a lata de inseticida que estava no chão para acabar com aquela aranha, e quando ela estava quase sendo devorada, felizmente ela conseguiu pegar o veneno. Porém, como ela não conseguiu escapar da teia de aranha, a pobre coitada acabou morrendo de fome e dessa maneira toda a família Pig acabou morta. Na terceira história vamos ver o Papai Pig ficando totalmente possuído e comendo toda a sua família. Estava uma noite bem chuvosa na casa da Peppa Pig e logo percebemos que os leitões estavam jogando Minecraft, mas o George, como sempre, fica apenas olhando, pois ele é um lixo quando está jogando. Enquanto isso, o Papai Pig estava na sala assistindo televisão e nesse momento o Sr. Batata aparece dizendo que tinha boas notícias. Ele informa que o apocalipse zumbi tinha sido interrompido por uma família de porcos e felizmente a cidade já estava sendo reconstruída lentamente. Porém, nesse momento, a TV parece ter uma interferência e logo em seguida o Sr. Batata reaparece com uma aparência bem diferente, como se estivesse possuído, e começa a fazer um ritual macabro que parece estar afetando o Papai Pig. Nesse exato momento cai um raio bem forte próximo à casa da família Pig e a luz acaba caindo e isso deixa os pobres leitões no escuro, além de interromper a jogatina da Peppa e do George. A Peppa até tenta ligar o computador novamente, mas ao perceber que eles estavam sem energia, a porquinha imediatamente arranca uma lanterna do bolso e decidem descer até o andar de baixo. No entanto, quando ainda estavam na escada, eles conseguem ver algo passando correndo no escuro, mas eles decidem continuar explorando a casa e vão até a sala. Porém, assim que chegam até lá, eles encontram o Papai Pig se comportando de maneira bizarra, mas a Peppa não parece perceber em um primeiro momento e apenas avisa ao Papai Porco que a casa estava sem luz. Porém, nesse momento ele se vira e os porquinhos percebem que tinha algo de muito errado com o Papai Pig. Para deixar tudo ainda mais assustador, o porco gordo aumenta de tamanho, além de ganhar dedos longos nas mãos. A Peppa Pig então diz para o George correr para o porão enquanto ela fica tentando distrair o Papai Pig. Logo em seguida ela constrói uma pequena barreira para atrasar o porco possuído e também corre em direção ao porão. Porém, não demora muito para perceberem que esses porcos realmente são muito estúpidos, pois eles se escondem em um lugar péssimo que qualquer um conseguiria saber onde eles estavam. Não demorou muito para alguém abrir a porta do porão e logo percebemos que era o Papai Pig e, como já era esperado, ele encontra os leitões facilmente e acaba capturando o George e logo em seguida o levando de volta para o andar de cima. Enquanto isso tudo acontecia, podemos ver a mamãe Pig procurando por sua família no segundo andar da casa. Ela então decide descer para o andar de baixo, mas enquanto ainda estava na escada ela notou o Papai Pig se comportando de maneira suspeita e logo em seguida pergunta onde estavam as crianças. Nesse momento o Papai Pig se vira e percebemos que ele estava tentando engolir o pobre leitão totalmente inteiro e sem mastigar. Claramente isso deixa a mamãe Pig em choque, mas a Peppa Pig aparece com sua espada de diamante e começa a atacar o porco miserável. Ela até consegue acertar alguns golpes, mas o Papai Pig usa seus poderes para fazer a porquinha começar a flutuar e a joga para longe e ele fica sozinho com a mamãe. Logo em seguida ele chega até a sala e com uma voz bizarra fala que a Peppa era a última, pois ele já tinha comido todos. Nesse momento a Peppa Pig tem a ideia de destruir a TV e isso parece afetar o Papai Pig de alguma maneira. Ele então volta ao normal e pergunta a Peppa Pig o que tinha acontecido e ela diz que a mente dele tinha sido tomado pelo estranho Sr.
Sr. Batata e ele tinha se transformado em um monstro. O papai então disse que esperava que ninguém tivesse se machucado, mas pergunta a Peppa por que o estômago dele estava doendo.